Fala pessoal, fazendo um teste agora para a live que vai começar às 14 horas. Fecha a porta para mim ali, fazendo um favor, só para a gente já começar. Fala Duco, tudo bem? Organizando aqui para a gente começar mais uma live, esperando o nosso convidado Paulo entrar. Estou tentando convidar o Paulo aqui. Olá Paulo, tudo bem? Bruno, tudo bem e você? Graças a Deus, tudo jóia também. Vamos esperar só mais uns minutinhos que vamos esperar o pessoal chegar para dar as 2 horas. Inicialmente, Paulo, obrigado aí por aceitar o convite, de estar junto com a gente, para que a gente possa estar discutindo um pouquinho mais sobre o saneamento. E nesse momento de pandemia, que as pessoas estão ficando mais em casa, a gente pode levar um pouco de conteúdo técnico e fazer um debate, que isso favorece muito, né, o enriquecimento da nossa área, a troca de experiência e pessoas iguais a você que estão no dia a dia prático, né, unindo a teoria com a prática, é sempre bom tá tendo esse relacionamento, tá tendo essa conversa que a gente acaba enriquecendo. Para a gente poder começar aí, ganhar um tempinho, Paulo, fala um pouquinho da sua formação, qual que é a sua área de atuação, a área da empresa Projeto AE, e aí fala um pouquinho para a gente sobre isso, toda essa história aí para a gente. Tá joia, Luciano. Eu sou engenheiro civil, né, formei aqui na USP de São Carlos, fiz o mestrado e o doutorado, né, na área de tratamento de água de abastecimento. Trabalhei em algumas empresas já relacionadas à área, né, fiz estágio na Arcades, né, Arcades Engenharia, no projeto Tietê, segunda etapa, num projeto de poluição do Rio Tietê. Depois prestei serviço para a Hidrosan, fui sócio lá na Hidrosan Engenharia, aqui de São Carlos, e há 2 anos e pouquinhos abri uma outra empresa que chama Projetai. Hoje eu sou sócio, né, do lado da Projetai, e nós fazemos projetos na área de saneamento, né, principalmente estações de tratamento de água e esgoto e o tratamento dos resíduos dessas estações também. A gente faz toda a parte de consultoria, estudo de viabilidade, projetos básicos, executivos. Muito bom, Paulo, muito bom. Paulo, então para a gente entrar... Especificamente nessa, Pode falar. desculpa, Não, pode falar. especificamente nessa área, eu tenho também 3 livros publicados, né? Um que vai falar sobre ensaios de tratabilidade de água e dos resíduos gerados em ETAs, um sobre tratamento de água mesmo, né, um livro um pouco mais completo, e um livro específico só de tratamento dos resíduos gerados em ETAs, também tratamento e disposição. E conheço a literatura e belos livros que a gente, inclusive, usa nos projetos aqui da Novais e fora para os nossos alunos na área da academia, que a gente tem, sim, passado essa literatura, bela literatura. Parabéns aí pela iniciativa de escrever. Isso aí sempre a gente passa conhecimento para frente e a nossa função aqui na Terra está passando um pouquinho do que a gente sabe, né, Paulo? Paulo, só que Claro, eu queria levar para um debate também uma ação muito interessante. Hoje eu participei de uma banca de doutorado na parte da manhã que foi por videoconferência. E como essa pandemia tem feito a gente alcançar novas ideias, novos horizontes, porque tem coisas que vieram para ficar, né? E a videoconferência foi muito bacana. Hoje, numa banca de doutorado que há pouco tempo atrás eu achava que era difícil, a banca de mestrado, e hoje nitidamente a gente viu que é possível, sim, de estar usando a videoconferência para estar realizando a troca de conhecimento e defesas de mestrado e doutorado que antes tinha que fazer toda uma mobilização de pessoas, né? Como isso está sendo bacana também. Então, infelizmente, tem um lado negativo da pandemia, mas por outro lado, aparecem algumas situações que fazem com que a gente saia da zona de conforto, né? E experimente outros lados, principalmente na tecnologia, que faz com que vem para ficar, né?
que você acha disso daí? Com certeza, Luciano. Acredito que a gente está fazendo um melhor uso de ferramentas que a gente já tinha disponível, né? E esse melhor uso nos permite nos conectar mais, trocar mais informações e ganhar muito com isso, né? A gente ganha toda vez que a gente compartilha experiências, compartilha informações, todos nós saímos ganhando. Você citou o exemplo da banca, né? Então hoje você consegue se conectar. Às vezes uma pessoa que tinha uma indisponibilidade de viajar, a gente sabe o quanto que é difícil o cara pegar um avião, vir para cá, tem todo um custo, e às vezes você deixa de participar uma pessoa que poderia contribuir bastante no trabalho porque ela não tem essa disponibilidade da logística. Às vezes ela perde 2 dias inteiros para participar numa banca de 2 horas, né? 2, 3, 4 horas. E hoje em dia você tem, então enriquece muito o trabalho, né? A gente também, né, a gente empresas, né, tanto a nossa empresa quanto a sua, hoje a gente já está fazendo mais uso das reuniões virtuais e virou um normal, isso virou um novo normal, né? É muito comum, muito tranquilo e nos economizou um grande tempo, porque muitas vezes a gente perdia um dia inteiro para ir fazer uma reunião, né? Tinha que se deslocar, tinha gasto, gastava combustível. Então, assim, de várias maneiras, né? Não só o tempo que a gente está conseguindo economizar, mas recursos, né? Que, cara, ajuda a poluir menos, ajuda uma série de questões. E a gente fica muito mais conectado. Também vejo como muito interessante a gente conectar mão de obra, né? Hoje, por exemplo, na nossa empresa, a gente antes tinha todo mundo aqui em São Carlos, hoje não. Eu tenho 2 colaboradores que estão morando no Espírito Santo, tenho um colaborador que mora em Minas Gerais, tenho colaboradores que moram em outras cidades, e a gente continua todo mundo conectado, todo mundo trabalhando. Então acaba essa exigência de todo mundo ter que morar na mesma cidade também. Então você consegue agregar pessoas com conhecimentos, mão de obra, que às vezes não teriam disponibilidade para se mudar, mas que Muito bom, agregam bastante. muito bom. Bom, vamos então iniciar propriamente dita a nossa live, em que o tema é lodo de estação de tratamento de água. O Paulo é um especialista na área, a Novais também faz projetos, a Novais já tem experiência em 12 projetos executivos de lodo de estação de tratamento de água. Tive a oportunidade de gerenciar algumas obras também da implantação disso. E é um tema que está super em alta, é uma situação que todos os municípios estão vivenciando, de implantar sistemas de retirada e desaguamento do lodo da estação de tratamento de água e discutir as tecnologias, o que tem disponível no mercado, custo-benefício, para que a gente possa auxiliar na tomada de decisão. É esse aqui o nosso objetivo hoje, para a gente estar tentando falar uma linguagem mais transparente possível, porque a gente tem diversos públicos e vamos levar isso para o debate. Primeira coisa, Paulo, que eu gostaria de te indagar é o seguinte: não existe mágica. A água bruta, ou seja, a água do jeito que é captada nos mananciais, ela tem as suas impurezas e quando passa pela estação de tratamento de água, é retirada essas impurezas, ou seja, tira-se todo esse tipo de resíduo e esse resíduo é chamado então de lodo, né? Eu gostaria que você passasse para o pessoal aí o que seria, o que consiste esse lodo, o que tem dentro desse lodo propriamente dito. Perfeito, Luciano. Todo o tratamento, né, a gente não perde nada, né? A gente faz uma transformação de fase. Então, quando a gente fala de uma estação de tratamento de água, a gente vai pegar uma água bruta, que tem uma série de impurezas, tem solo, tem bactérias, né, uma série de micro-organismos, pode ter algas, pode ter matéria orgânica. Na estação de tratamento de água, a gente separa, né, todas essas impurezas, água potável sai de um lado, mas a gente fica retido todas essas impurezas. E elas, geralmente, numa ETA convencional, elas estão de 2 formas. Elas podem ser água de lavagem dos filtros, né? Que então, a hora que você faz a retrolavagem dos filtros, você limpa os filtros, você gera esse resíduo. E você tem o lodo, propriamente dito, que é aquele que está acumulado no decantador ou flotador, se a ETA tiver também. Já é um lodo um pouco mais adensado, ele tem bastante impurezas dentro, mas ele ainda é na forma líquida, né? É importante ressaltar isso. E além das impurezas da água relativas ao manancial, que é utilizado, nós temos também os produtos químicos que foram adicionados para fazer essa separação, principalmente o coagulante, né? Geralmente a gente usa um sal à base de ferro ou de alumínio e acaba que nesse lodo tem uma grande concentração
dos resíduos desses coagulantes, principalmente alumínio e ferro. E esses coagulantes presentes nesse resíduo mostram o quanto eles podem ser impactantes se isso for lançado no meio ambiente, né, Paulo? Com certeza. Não só os coagulantes, mas também a concentração, né? A gente acaba tendo um resíduo bastante concentrado, né? Em termos de sólidos, ele tem bastante sólidos, tem bastante alumínio, tem bastante ferro, geralmente tem alguns outros metais, né? Dependendo da fonte que veio o seu coagulante, pode ser que tenha alguns outros metais. Isso é um tema que a gente tem discutido bastante sobre a qualidade dos nossos coagulantes, que às vezes vem chumbo, cromo, tem uma série arsênico, uma série de coisas que podem estar dissolvidas ali, né? Então, tudo isso vai estar no lodo e muito mais concentrado. Então, a gente não pode simplesmente pegar esse lodo e devolver para o ambiente, né? Isso é muito errado, isso causa um impacto muito grande, você vai degradar a qualidade daquele rio, pode causar morte de peixes, e também inutilizar a água para quem está mais para baixo na bacia, né? Vai captar uma água muito pior. Não tenha dúvida. E Paulo, a gente tem a oportunidade de andar bastante aqui no interior de São Paulo. A Novais atua bastante no interior de São Paulo, no restante do país ainda a gente não tem uma experiência e uma vivência para falar. Mas aqui a gente pode falar com muita propriedade. Então, estações de tratamento de água, a gente conhece pelo menos umas 100 unidades aqui no interior de São Paulo. E é muito interessante que mesmo nos dias de hoje, né, nós estamos em 2020, ou seja, com tudo já definido do que precisa fazer, o que é necessário, a tecnologia que já existe, e a gente vivencia bastante unidades ainda que não tem a sua unidade dentro da estação de tratamento de água de sistema de retirada e desaguamento do lodo, né? Ou seja, isso ainda está sendo despejado diretamente no meio ambiente. E isso me impressiona bastante ainda, porque o impacto, conforme você já posicionou, o impacto é significativo para o meio ambiente. Então, eu queria ver com você, pela sua vivência, por onde você tem andado, você tem visto bastante ações para que tem sido bastante implantado esse sistema de retirada e desaguamento do lodo? Ou ainda nós estamos muito atrasados, conforme é a minha impressão? Eu tenho visto implantação, tenho visto bastante solicitação para fazer os projetos, mas ainda funcionando, poucas unidades ainda estão funcionando na minha visão. E eu queria sentir de você, o que você me fala? É um campo realmente, inclusive para os novos engenheiros que estão vindo, é um mercado que é interessante, tem um potencial de estar atuando? Com certeza, Luciano. A minha experiência não é diferente da sua. Conheço bastante as estações de tratamento de água no estado de São Paulo e fora dele também. A gente atua no Brasil inteiro. E posso te dizer que a menor parte, né, muito menor, acredito que a cada 100, 10, no máximo 20 estações, fazem o tratamento correto, né, dos seus resíduos, tratamento e disposição, né, porque tem algumas que tratam, mas não dispõem corretamente ainda. Tem algumas que também não tratam, têm o sistema de tratamento, mas não tratam corretamente. Então, se a gente falar daqueles que tratam e dispõem corretamente, a gente está falando da menor parte, cerca de 10% das estações. É grande verdade também que as maiores estações, elas têm se preparado já há muito tempo, principalmente no estado de São Paulo. Então, as estações um pouco maiores, com vazões maiores, já tem um tempo que já estão se preocupando com isso. Mas no restante do Brasil, nem isso é verdade. Nem estações grandes, de capitais, muitas vezes fazem o tratamento adequado dos seus resíduos. Salvo em alguns estados, né, a gente tem algumas realidades um pouco diferentes. Mas ainda assim, a menor parte das estações tratam, elas atualmente continuam jogando esses resíduos nos rios, nos mananciais, né, causando poluição, causando impacto, e a gente precisa realmente parar com isso. Já faz muitos anos que isso já não é permitido pela lei, né, mas é um passivo que a gente carrega. Muitas estações, às vezes não tem nem área para construir um sistema desse, né, tem que adquirir novas áreas, algumas estão no centro da cidade, que dificulta bastante, então a gente tem que pensar em soluções alternativas. Mas, assim, é um campo bastante grande e está crescendo bastante. Porque hoje, por exemplo, no estado de São Paulo,
você não reforma, você não amplia uma estação de tratamento de água se você já não prevê o tratamento dos seus resíduos. A CETESB já não permite que você renove sua licença, né, principalmente se você for ter alguma interferência, se você já não entrar com um projeto, pelo menos um estudo do que você vai fazer com o seu resíduo e qual é o seu planejamento para construir. Positivo. E, Paulo, me dá uma posição aqui também pela sua experiência. Muitas unidades ainda estão operando porque elas têm as licenças de operações, né? A licença, a LO, que é emitida pela CETESB, ela tem uma validade. Normalmente é 10 anos essa licença de operação, já vi algumas unidades com 5 anos de licença de operação. E nessa licença de operação, muitas delas têm o condicionante, ou seja, a próxima licença só vai ser possível se você implantar uma unidade de sistema de retirada e desaguamento do lodo gerado. E eu tenho visto que a mesma unidade não tendo feito as adequações, eu tenho visto que a CETESB está começando a realmente pegar pesado, ou seja, não emite uma nova licença de operação, né? Para justamente fazer com que as pessoas implantem, ou seja, aquele jeitinho que sempre tinha de jogar para frente está começando a diminuir isso, né? E o que você me fala um pouquinho da sua experiência nesse sentido, das licenças de operações com condicionante de implantação do lodo? Claro. Luciano, é um tema bastante complicado, né? Eu entendo a posição da CETESB. A CETESB já está fazendo esse trabalho já tem uma década, né? Um pouco mais de uma década, pedindo, né, para que todo mundo se organize para tratar o seu lodo, né? Então, quem renovou na última década teve renovação de licença. Se não tinha exigência de tratar o lodo antes, nessa renovação veio, falou, olha, você precisa implementar um sistema, senão a sua próxima renovação não vai ter. Por que a CETESB faz isso? Porque a gente simplesmente não pode falar assim, olha, não vou te dar licença e você vai ter que parar a operação da sua estação de tratamento de água. Esse impacto social muito grande, né? Você simplesmente, do dia para a noite, arbitrariamente, né, resolver falar, olha, você está irregular ambientalmente, então aí você acaba causando um impacto muito grande. Então a CETESB deu um tempo para todo mundo se preparar, porque é um investimento grande, são alguns milhões de reais que vão ter que ser investidos. Você tem que se planejar também qual é o destino final desse lodo, né, porque depois que você tratar, ele vai estar mais concentrado, mas você tem que mandar para algum aterro, tem que fazer alguma coisa com ele, e muitas cidades não têm nem acesso a isso, né? Então deu tempo para elas se prepararem, se organizarem, se planejarem, né? Fazer esses investimentos. Você imagina um setor público, até ele contratar um estudo, contratar um projeto, fazer a obra, né? Arranjar o dinheiro para fazer a obra. A gente está falando, se for muito rápido, 5 a 7 anos, né? Então, a CETESB deu esse tempo para todo mundo se preparar. Muitas cidades aproveitaram esse tempo para começar a se preparar e já estão implementando seus sistemas, começando a operar seus sistemas, mas teve muitas que ignoraram esse aviso e deixaram, não fizeram nada, estão contando com a sorte da próxima renovação também a CETESB fazer o mesmo relaxamento, que provavelmente não vai ser. Provavelmente de agora para frente, todo mundo teve o tempo para se preparar, para buscar seu financiamento, para se planejar, comprar áreas quando era necessário, e daqui para frente deve ser cada vez mais restrito. Olha só, você tocou num tópico muito interessante, a situação que eu imagino que a CETESB passa, ou seja, se uma unidade não tem implantado o seu sistema de retirar desaguamento de lodo, conforme sugerido na última licença como um condicionante, e ela chega para pedir uma nova licença de operação e a CETESB nega, correndo-se o risco, por exemplo, de fechar uma estação de tratamento, às vezes é a única fonte de abastecimento de água do município. Então, a população toda, como que ficaria essa situação? Você envolve um tanto de segmento que é uma complexidade muito grande, né? Por outro lado, às vezes a gente critica porque que o poder que fiscaliza não multa. Nesse caso é a multa, né, Paulo? Acho que o único jeito que teria é a multa, porque eu entendo que ela não teria como ter poder de encerrar as atividades da unidade de tratamento, a não ser que a unidade de tratamento não esteja fazendo o tratamento adequado, digamos assim. Mas eu tenho uma vivência, Luciano, eu vou até compartilhar rapidinho, desculpe te interromper. Uma cidade do estado de São Paulo, que olha o que aconteceu, ela também teve essa renovação por 10 anos, então em 2008, 2007, 2008, salvo engano, uma cidade de médio porte.
ela renovou essa sua licença. Passaram-se 10 anos, não fizeram nada, né? Chegou em 2017, foram fazer a renovação de novo, a CETESB olhou e falou, olha, você não fez, né? Você não tem nem projeto, não tem nem planejamento, não tem nada. Ah, mas a hora que renovar de novo, falou, não, isso aqui vai para o Ministério Público. Aí a CETESB passou para o Ministério Público entrou um promotor ambiental, multou a empresa, né, e pegou esse dinheiro e reverteu para que uma parte ela realmente construa o sistema de tratamento de resíduos, uma multa milionária, a gente está falando de quase 20 milhões em multa. E também ações para que mitigar os impactos que foram causados ao longo de todos esses anos. É isso mesmo. Então, se você tem a chance de fazer o planejamento, contar com todos esse seu caixa e fazer isso aos poucos, ou então, provavelmente, o Ministério Público vai entrar, vai multar e vai utilizar esse dinheiro da multa justamente para te obrigar forçadamente a fazer. E é muito pior, porque aí você não consegue... Um município, por exemplo, se o sistema for municipal, você pode bloquear as contas do município enquanto não fizer essas adequações, né? Então é complicado. Positivo. Paulo, uma outra questão que eu tenho evidenciado é que para a gente projetar as unidades de sistema de desaguamento, propriamente dito, é super interessante a gente saber a característica da água bruta de cada localidade. Ou seja, ela varia significativamente de um local para outro, dependendo da bacia hidrográfica, né, do rio que está contido, bem como também da sazonalidade ao longo do ano. Épocas chuvosas, nós temos turbidez elevadas, dependendo da bacia hidrográfica, e isso faz com que eu tenha características de águas bem distintas ao longo do ano, né? Então é importantíssimo quem vai projetar um sistema de desaguamento saber a característica dessa água bruta, né? E muitas vezes, quando é contratado uma empresa para fazer esse projeto, você necessita dos dados da própria unidade, ou seja, do próprio centro de operação da unidade de tratamento. E muitas vezes a gente depara de não existir esses dados, né? Tem até dados básicos, por exemplo, turbidez, muitas vezes a gente não evidencia uma série histórica significativa, porque ter dados apenas de um ano não é significativo, porque a turbidez da água depende muito da sazonalidade da precipitação. E a gente sabe que as precipitações têm sazonalidade de 10, 15, 20, 30 anos. Ou seja, quanto maior a nossa série histórica, mais a gente vai estar projetando realmente para a qualidade que é necessária para desaguamento do lodo. E o que você me fala dessa situação? O que você tem vivenciado aí e o que você sugere para que os estudos sejam feitos de boas qualidades? Olha, Luciano, realmente essa parte de aquisição de dados é muito difícil. Tem muitos lugares que nem controle, como se diz, controle básico de qual é a turbidez, qual é quanto está dosando de coagulante, né? Qual que é a dosagem do seu produto químico. Sendo que o lodo, grande parte é produto químico, uma das coisas que a gente precisa saber é quanto de produto químico tem. Qual é o registro de vazão, como que é essa operação ao longo do dia, sobe, desce vazão, é constante, quantas horas funciona por dia. Então tem muitas estações que não mantêm nenhum registro. Tem outras ainda que mantêm, mas ainda em papel. Então a hora que você pega um registro horário dos últimos 5 anos em papel, digitalizar isso de uma vez para outra para fazer um projeto, são muitos dados. E quanto mais dados a gente tiver, quanto melhor a confiabilidade desses dados, melhor vai sair o nosso projeto, no sentido que ele vai sair com as unidades projetadas mais precisamente do que o cliente precisa. Quando a gente fala de uma estação de tratamento de lodo, como ela depende não só da vazão, mas principalmente da qualidade da água bruta, às vezes você tem 2 estações com a mesma vazão e o tratamento dos resíduos de uma é 10 vezes maior do que o da outra, né? Porque ela pode gerar no ano 10 vezes mais resíduos do que a outra, que o manancial dela arrasta mais solo, ou tem turbidez mais alta, ou tem mais matéria orgânica. Então, isso pode acontecer. Então, é uma variação muito grande. Então, quanto mais dados a gente tiver para se basear, para projetar, melhor. E não só a turbidez, também é interessante fazer, de tempos em tempos, algumas águas características, é interessante que as estações façam análise de sólidos suspensos, tanto da água bruta quanto da água coagulada. Se a gente tiver um histórico desses dados, aí a gente consegue projetar o mínimo de equipamentos possível
para que esse sistema funcione. Se a gente não tiver esses dados, a gente vai ter que assumir alguns dados de literatura e eles podem ser subdimensionados ou superdimensionados em alguns casos. Geralmente a gente usa alguns coeficientes de segurança e acaba pecando um pouquinho pelo excesso. Mas se o cliente ele já tiver esses dados, ele pode adquirir, às vezes, um equipamento a menos, um equipamento um pouco menor, e isso vai trazer uma economia significativa. Então, esses dados, eles ajudam e muito a garantir que o sistema vai funcionar e que a gente vai projetar o menor sistema possível que atenda a necessidade do cliente ao longo do ano inteiro e essas variações anuais, né? Dependendo do ano, muda bastante. Muito bom. Esse comportamento. Quarta-feira dessa semana, nós tivemos a aprovação aí no Senado do marco regulatório do saneamento, né? Em que a grande perspectiva desse marco regulatório é atrativo de recursos financeiros da iniciativa privada para o ramo do saneamento. E isso daí pode ser justamente uma grande contribuição para essas situações de implantação de sistema de retirada e desaguamento de lodo de ETA, né, Paulo? O que você me fala aí? Com certeza. Uma das grandes dificuldades do saneamento hoje é que os investimentos são muito altos, são na casa de milhões. Né? E muitos dos sistemas hoje são municipais. Então, você tem sistema autônomo de água e esgoto, departamento de água e esgoto, SEMAIS, DAIS, por aí afora. Esses sistemas, principalmente os municipais, para eles conseguirem fazer esses investimentos, eles precisam de financiamento. E muitos deles não têm mais capacidade de financiamento. Já tem uma série de financiamentos abertos por conta de N ocorrências que tem na cidade, né? N investimentos que tem que fazer, seja em obras, tem que construir um viaduto, tem que construir fazer um recapeamento. Muitas vezes a prefeitura já tem uma quantidade grande de financiamento. E ela acaba não tendo condições de assumir mais financiamentos. Então, ela não tem essa capacidade de absorver novos financiamentos. E, nesse sentido, o marco regulatório vai ser bastante importante para que possam entrar capital privado para fazer esse financiamento e tentar, né, que a gente consiga investir nas nossas estações. Nós temos outro problema anexo, né? Nossas estações também são muito antigas. A maioria delas foram construídas na década de 70, né? Em um programa que teve do governo federal. E isso já se passaram 50 anos. E a gente, toda vez que a gente projeta uma estrutura, ela tem uma vida útil. Então, a maior parte das estações que a gente conhece, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, elas já estão chegando no final da sua vida útil. Então, elas já estão precisando de uma reforma. E além da reforma da estação, a gente precisa também fazer o sistema de tratamento dos resíduos, porque a CETESB não vai permitir você licenciar se não tiver. E de onde que vem esse dinheiro? Quem que vai emprestar? O governo federal tem linha de financiamento, a prefeitura tem capacidade de se endividar mais, tem capacidade de endividamento maior. Se não tiver, acredito que a única solução é realmente o capital privado para trazer essa questão do financiamento. E aí a gente provavelmente vai viver agora uma onda de privatizações, que no futuro deve ocorrer, assim como ocorreu em outros países, uma onda depois de desprivatização, né, reestatização desses sistemas. É isso mesmo. E é deixar claro para o público que privatizar é diferente de concessões, né? Provavelmente o que vai estar acontecendo bastante no ramo do saneamento são concessões, ou seja, o direito de uma iniciativa privada operar um serviço de água e de esgoto por um determinado período de tempo, em que obrigatoriamente ela tem que fazer X milhões de reais de investimento. Passou esse período de tempo, ou é renovado, ou é feita uma licitação, ou retorna para o Estado ou para o Poder Municipal, né? Então, é uma tendência de acontecer, né? Exato, justamente por isso, porque às vezes a localidade não tem dinheiro para investir. Imagina, uma cidade precisa de 40 milhões para construir o sistema de tratamento dos resíduos, né? E além de construir o tratamento de resíduos, muitas vezes tem que adequar a ETA. Preciso de mais 20 milhões para adequar a minha estação de tratamento de água, 60 milhões total. Se ela não tiver capacidade de buscar esse financiamento no mercado, trazer esse dinheiro e pagar esse financiamento, ela vai ter que contar com uma iniciativa privada que venha trazer esse dinheiro, né, esse financiamento. Isso tudo faz parte de um contrato, que ela vai ter que investir aquele dinheiro parceladamente ao longo dos primeiros anos de concessão. Ela vai operar
um determinado ano para que ela possa recuperar esse dinheiro que ela investiu, né? E depois vai ser feita uma nova análise, né? Se vale a pena trazer outra empresa privada para concessão ou não, ou reestatiza, né? Então é um período de um tempo. Positivo. E fora, né, Paulo, que nós estamos falando dos investimentos para implantar as obras, né, que são milhões para implantar. Mas os custos de manutenção da operação também são significativos. Então, por exemplo, às vezes você vai pôr algum sistema de desaguamento que envolva energia elétrica, por exemplo, um fio prensa ou uma centrífuga, você tem um custo da energia elétrica propriamente dito, você tem um custo dos polímeros, né, que são os produtos químicos utilizados, você tem o custo da manutenção dos equipamentos, que o custo de manutenção é relativamente significativo, né, porque essas manutenções, se não é anual, é a cada 2 anos já está sendo necessárias as manutenções. E você tem o custo também da capacitação técnica dos profissionais, porque são maquinários que envolvem um conhecimento técnico maior. Então, a gente está focando muito no custo da implantação, mas também tem todo um custo da manutenção para que a operação funcione, né? E isso provavelmente vai ter que ser revista as tarifas, né, Paulo? O que você acha disso daí? Não, com certeza. E tem um custo operacional muito alto, que é a destinação, para onde você vai mandar. Então, o tratamento de lodo, ele consiste, basicamente, em a gente tirar o máximo de água que a gente puder. Quando você pega um lodo a 1% de sólidos, que geralmente sai de um decantador, e você leva a 2% de sólidos, você diminuiu ele para metade do volume. Então, a ideia é você tirar o máximo de água que você conseguir, né? Tem um custo, né, tirar essa água. Quanto mais concentrado ele fica, mais difícil é tirar essa água, para você reduzir a quantidade, o volume de lodo que você vai dispor num aterro, né? Esse custo de disposição é um custo muito alto, né? Um aterro, para aceitar hoje um lodo de uma estação de tratamento de água, cobra no estado de São Paulo na faixa de 150 a 200 reais a tonelada. E são muitas toneladas geradas diariamente. E você tem um transporte também, levar isso até esse aterro. Geralmente é um aterro industrial. Por exemplo, aqui na nossa cidade de São Carlos não tem um aterro industrial, você tem que transportar isso para outra cidade, para outro município, para conseguir dispor. Então tem esse custo também. E esse custo é alto. E isso vai ter que ser repassado na tarifa, seja privatizado, seja público, independente disso. O sistema não pode ficar deficitário, né? Ele tem que se pagar, pelo menos, e vai trazer um custo, sim. Infelizmente, né, vai sobrecarregar um pouquinho o sistema, vai aumentar, vai ter um aumento de tarifa, mas a gente vai estar agindo ambientalmente corretamente, né? Ambientalmente correto, né? E vamos estar dando um destino correto disso, causando menos impactos ao meio ambiente, né? E preservando bastante para as nossas futuras gerações. Isso aí, isso mesmo. Paulo, agora me posiciona, quais as legislações, quais são as normas que existem hoje, nacionais, referente a lodo de estação de tratamento de água? Olha, Luciano, a gente tem poucas normas específicas sobre lodo de tratamento de água, né? Ele acaba se adequando à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? É a Lei 12.305 de 2010, estou até olhando minha colinha aqui, porque a gente não guarda todos os números, né? Quem proíbe o lançamento disso nos corpos da água é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CONAMA 430, então se você pegar o lodo lá, ele não vai atender os requisitos para a gente poder devolver ele para o meio ambiente, por exemplo. No estado de São Paulo tem os decretos estaduais, no estado de São Paulo tem o decreto 54.487, o artigo 18, que também vai falar sobre os lançamentos nos corpos d'água, os parâmetros que eles têm que atender. Então, se a gente olhar essas legislações, elas vão dizer que não, esses resíduos, né, não podem ser lançados de volta no meio ambiente. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos inclui esses resíduos de saneamento como resíduos sólidos, embora eles possam estar muitas vezes na forma líquida, né, mas a gente não pode lançá-los no meio ambiente, nos corpos d'água. Isso aí. Vamos falar um pouquinho agora das tecnologias, né, Paulo? Ou seja, os tipos de retirada e desaguamento. Vamos falar um pouquinho das manuais e depois a gente podia falar das mecânicas, tá? Explica aí para os nossos ouvintes a principal diferença entre o desaguamento manual e o desaguamento mecânico e falar um pouquinho sobre elas, vantagens e desvantagens.
eu vou sugerir que você possa iniciar, eu vou te interrompendo e a gente vai fazendo uns debates, pode ser? Perfeito, Luciano. Então, assim, a gente tem várias etapas para fazer esse tratamento de lodo. A primeira etapa é a etapa que resulta na maior redução de volume, que é o adensamento. Então, a gente vai pegar aquele resíduo líquido e vai transformar ele num líquido concentrado, como se fosse uma lama, né? Então, você vai pegar uma água que tem bastante sólidos e vai transformar ela num resíduo um pouco mais concentrado. Nisso, você tira 50%, 60% da água que tem no seu resíduo. Você diminui 50%, 60% do seu volume. Então, essa primeira etapa é o adensamento. O adensamento ele pode ser gravitacional, que é o uso de unidades, né, geralmente com um diâmetro bastante grande, com aquela ponte raspadora, né, que gira, né, que ela vai fazer essa concentração. Geralmente ela leva para 2, 2,5%. Né? Então, ele sai do decantador com 1% de sólidos, chega a 2, 2,5%, mais ou menos nessa faixa. Ou então a gente pode entrar também com um equipamento bem menor, um equipamento mecânico, um adensador mecânico, que aí tem algumas diferenças, tem de tambor, tem de mesa. Para a estação de tratamento de água, geralmente se utiliza de mesa, que ele também faz a mesma coisa, só que ele leva um pouquinho a mais, ele leva geralmente a 3%, 3,5%. Ele deixa um pouco mais concentrado. A diferença dos dois é que o gravitacional ele precisa de uma área maior, ele precisa de uma construção de concreto maior, né? E o mecânico ele exige mais manutenção, né? E uma operação mais qualificada. Então, toda vez que a gente fala de Brasil, a gente tem realidades muito diferentes. O equipamento mecânico numa região que tem dificuldade de fornecimento de energia elétrica, tem dificuldade de acesso de mão de obra qualificada, tem dificuldade em mão de obra para dar manutenção, né? Às vezes você precisa de uma peça, precisa de um torneiro mecânico especializado. Se você não tiver acesso a isso, é importante você escolher o gravitacional. Se você tiver acesso, aí você pode escolher entre os dois e fazer um estudo de viabilidade. Mas a gente nunca pode desconsiderar a comunidade que a gente está fazendo o projeto. Bom, O lodo adensado, pode falar. muito interessante que você entrou aí são as viabilidades, né? Não existe um melhor ou pior. Nós estamos falando ainda de adensamento. Nós nem entramos depois, propriamente dito, nos processos que você vai entrar. Mas o importante é desgastar o máximo possível, gerar os conflitos, gerar debates, discussões para aquela solução que você vai adotar, porque o custo-benefício é importantíssimo, né? Às vezes você quer implantar a melhor solução tecnológica, no entanto, depois você vai ficar com o sistema parado, que é o que você falou, na região ou no local, eu não consigo dar as manutenções, ou eu vou esbarrar numa manutenção muito cara, e se for um órgão público, eu não consigo fazer a licitação de um dia para o outro, né? Então, é importantíssimo a gente gastar uma energia no estudo de concepção, né? É fundamental isso. Desculpa te cortar isso aí, mas eu achei importante Claro. a gente levar isso para o debate. Tem que fazer o estudo de viabilidade, tem que fazer o estudo de concepção, e a gente não pode esquecer, principalmente quando a gente fala de Brasil, da onde que a gente está fazendo esse projeto. O projeto que eu faço para uma capital não é o mesmo projeto que eu faço para uma cidade do interior. Uma cidade do interior, eu já fiz projeto na cidade do interior do Pará, né? É uma outra realidade. Uma cidade que fica na divisa do Amazonas com a Bolívia, que tudo chega de barca lá. Então, assim, é uma realidade muito diferente. Não tem fornecimento, a energia vem de gerador, então você tem que levar isso em consideração também quando você vai fazer o seu projeto. Principalmente quando você for utilizar equipamentos mecânicos. Não é só assistência técnica do fornecedor do equipamento, mas também saber se você tiver algum outro problema, se você vai ter peças, se você vai ter uma equipe, por exemplo, você tem acesso a um torno mecânico, tem equipe especializada caso precise fabricar alguma peça para você repor. Então você tem que levar isso em consideração também, aonde você está implantando o seu projeto. Dependendo do lugar, é mais interessante a gente partir para sistemas menos mecanizados e dependendo do lugar, a gente pode usar a mão mais da tecnologia e trazer sistemas mais mecanizados se eles forem mais econômicos. Positivo. Você estava falando do sistema de adensamento, né? Falando alguns tipos de adensamento, e eu acabei te interrompendo, então você pode dar sequência a partir desse momento que você estava falando do adensamento. Claro, então a gente falou do adensamento, então parte desse líquido
ele foi concentrado, ele já reduziu bastante o seu volume, e aí a gente vai para uma outra etapa, que é o desaguamento. Então, tanto o adensamento quanto o desaguamento, a gente precisa utilizar a mão de polímero. Então, a gente tem que entrar com polímero, né, para ajudar esse lodo perder essa água, né, ele se concentrar um pouco mais. O desaguamento, aí a gente tem as tecnologias, a maior parte delas são mecânicas, né, as mais comuns são mecânicas. A gente tem as centrífugas, né, que são equipamentos, né, que vão imprimir altas rotações para a gente poder fazer por centrifugação esse desaguamento. Então o lodo ele vai perder mais água, né, e ele vai se concentrar até ele virar uma torta. A gente tem, por exemplo, a prensa parafuso, que está muito em uso hoje em dia, né, que ele vai, o screw press, né, ele tem um parafuso que ele vai pressionando esse lodo contra paredes que tem uma espécie de tela, e ele vai perdendo água. Nós temos também, como tecnologia de desaguamento, algumas esteiras rotativas, né, que são umas prensas que têm umas esteiras rotativas que vão também pressionando esse lodo e também fazem o desaguamento. E nós temos alguns sistemas que são não mecanizados, por assim dizer. Nós temos, por exemplo, os bags de geotêxtil, né, os geobags. Você coloca esse lodo lá, e com o tempo ele vai perdendo água, né, por pressão, né, e vai perdendo água para o ambiente. E tem também os leitos de secagem. Os leitos de secagem consiste em você fazer um leito, né, drenante, que você vai colocar. Ele pode ser com geotexto ou só de areia. Você vai colocar esse resíduo e ele vai desaguando. O leito de secagem é a única tecnologia que só se aplica a pequenas estações. Grandes estações, o custo operacional, o custo em área de um sistema desse acaba ficando muito alto. Então... O que você entende de que, para a gente contextualizar, o que seria pequena estação, Paulo? Abaixo de quantos litros por segundo? Olha, Luciano, é difícil da gente falar porque ele depende também da qualidade da água. Lembra que eu falei que duas estações de mesma vazão, mas com qualidades diferentes, uma pode gerar 10 vezes mais lodo do que o outro. Então tem que levar em consideração esse fator. Mas quando a gente fala de leite de secagem, provavelmente você não vai conseguir utilizar em estações com vazões maiores que 5 litros por segundo. Já começa a se inviabilizar. Tá. Então, praticamente, nós temos esses sistemas hoje no Brasil disponíveis aí, que funcionam bem para lodo de estação de tratamento de água. Positivo. O que eu tenho mais visto aí quando as unidades são maiores é o uso da centrífuga. Centrífuga e filtro prensa acho que são os mais utilizados hoje no Brasil, né, Paulo? Fala um pouquinho da vantagem e desvantagem tanto do filtro prensa quanto da centrífuga, como outros sistemas que você tem mecânica aí. Vamos falar um pouquinho de vantagem e desvantagem de cada um? Perfeito. Falando um pouquinho da centrífuga. A centrífuga é o uso mais comum, o pessoal conhece bastante. Ela é bastante empregada também no tratamento de esgoto, né, lodo de estações de tratamento de esgoto. Ela funciona com altas rotações, né, e por conta dessa alta rotação, principalmente com o lodo de ETA, que é bastante mineral, ela tem desgastes mais frequentes. Então você tem um consumo energético maior, porque ela funciona em alta rotação, e você tem desgaste mais frequente que te geram mais manutenções. Quando você está em grandes centros, né, ou próximo a grandes centros, isso é bem tranquilo, né, porque você consegue ter fazer uma manutenção preditiva, você consegue contornar essas situações. Mas quando você está um pouco afastado de grandes centros, isso pode acabar se tornando um problema. Tem o filtro prensa, né, o screw press, que ele também, assim como a centrífuga, os dois funcionam muito bem. Ele funciona muito bem também para lodo de estação de tratamento de água. Como ele tem uma rotação mais baixa, ele não tem tanto desgaste quanto a centrífuga e nem consome tanta energia elétrica, mas ele é muito maior. E você precisa de uma estrutura muito grande, muito maior do que da centrífuga para colocá-lo. Então, dependendo do lugar, se você tiver uma restrição de área, talvez ele não possa ser uma boa opção. Talvez você tenha que utilizar da centrífuga. Um outro fator importante que eu esqueci de comentar da centrífuga é que a centrífuga ela gera ruído. Então, se você for instalar ela dentro de uma cidade, cuidado se você estiver prevendo o funcionamento dela, por exemplo, à noite.
Paulo, eu fiquei Luciano, fora um acho que pouquinho deu e uma já voltei. travadinha aqui. Ah, tá jóia. Então, assim, quando você está falando de centrífuga, tem que tomar cuidado que ela faz um pouco de ruído também. Então, ou você tem que projetar um lugar mais fechado, ou não fazer uso dela durante a noite, prever só o funcionamento durante as horas diurnas, né? Tem que tomar cuidado com essa vizinhança e em estações que estão dentro da cidade. Existem também outras tecnologias, como, por exemplo, o filtro esteira rotativo. Geralmente, esses filtros, a vazão mínima dele ele é relativamente alta, então ele viabiliza só em estações relativamente maiores, né, estações maiores que 500, 700 litros por segundo, pelo menos, para viabilizar um equipamento desse. Positivo. Paulo, e leito de secagem manual? Você já comentou que para pequenas unidades é até custo-benefício interessante. Como é que você vê o manuseio disso manualmente? Você vê isso como um problema ou dando um treinamento adequado para os operadores, é possível que eles façam esse manuseio adequado? É possível, você tem que disponibilizar os EPIs, muito importante que eles utilizem EPIs, porque a gente está falando de um resíduo que tem uma carga de contaminantes muito alta, né? Pode ter muita bactéria, vírus, né? Protozoários, então ele precisa vestir o EPI correto, é importante fazer esse treinamento, e é possível dele fazer esse manuseio de forma correta, inclusive, principalmente se ele tiver um maquinário à disposição, uma bobcat, né, algo dessa forma. Mas mesmo com a enxada, né, é possível dele fazer essa operação. Mas essa operação tem que ser para estações pequenas que geram pouco resíduo, porque se começar a gerar muito resíduo, a quantidade de operadores que você tem que ter para manusear essa quantidade de resíduo acaba sendo muito grande e o sistema não se sustenta, não se viabiliza. Certinho. E os bags, Paulo? Vamos falar um pouquinho dos bags agora? Os bags também é um desaguamento sem envolver uma tecnologia mecânica, né? Usa o próprio princípio físico para fazer esse desaguamento. Fala um pouquinho das vantagens e desvantagens de bags aí. Perfeito, Luciano. Os bags são uma tecnologia que se aplicam a pequenas e médias estações. Grandes estações acabam sendo uma dificuldade logística muito grande pelo número muito elevado de bags que você tem que manusear, então não acaba sendo uma boa solução muitas vezes, né? Mas ele é relativamente interessante. Por quê? Porque você não precisa de uma mão de obra muito qualificada, você faz, às vezes você nem precisa do adensamento, dependendo de como esse lodo é extraído do seu decantador, né? Se for extraído muito líquido, é interessante você fazer um desaguamento, um adensamento, desculpa, antes de mandar para o bag, ou então, muitas vezes, pode mandar direto para o bag. Isso te economiza bastante em operação, é relativamente simples, você tem que colocar polímero e mandar para o bag. Mas ele tem uma área bastante grande que você vai precisar. Ele é uma operação um pouco trabalhosa, porque você tem que ficar jateando o bag, molhando esse bag para ele poder continuar desidratando, né? Tem que molhar a superfície externa dele. Você tem também que, de tempos em tempos, deixar esse bag, a hora que ele encheu, você tem que deixar ele separado, você tem que acompanhar muito bem esse enchimento, você não pode ultrapassar alguns limites, senão ele corre risco de romper, e se ele romper, ele pode causar causar machucar os operadores, desculpa, né? Ele pode causar aí algum acidente de trabalho, né? Então ele tem que tomar bastante cuidado, né? De observar bem o limite máximo de enchimento desse bag e é isso, ele precisa de bastante área. Então, às vezes, ele não vale a pena para algumas estações, porque ou ela não tem área disponível, ou o custo de aquisição dessa área é muito grande, né? Ou então a quantidade que você precisa de bags ao longo do ano são muitos bags, por exemplo, uma estação que gera muito lodo. Esse custo de renovação do bag, porque uma vez você usou aquele bag, você tem que rasgá-lo para jogar, para poder retirar esse lodo e mandar para o aterro, e você não volta a utilizá-lo. Então, se você rasgou esse bag e não volta a utilizá-lo, você vai ter que repor. E esse custo de reposição anual de bags, ele também pode se tornar um impeditivo de você escolher essa tecnologia. Às vezes é mais barato você operar uma centrífuga e uma prensa-parafuso do que um sistema de bag. Às vezes não, às vezes é mais interessante você operar um sistema de bag. A gente não tem como saber de antemão,
tem que fazer um estudo caso a caso para a gente poder determinar. Ou seja, não tem uma receita de bolo, né, Paulo? Nem tem a solução ideal para cada local, né? Cada local, em virtude da sua característica, tanto da localidade quanto da água bruta, né, e da própria unidade de tratamento, vai chegar na solução mais apropriada, né? Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho. A gente falou as vantagens e desvantagens, mas, assim, centrífuga operando, pela experiência que a gente tem da Novaes aqui, o máximo que eu tenho conseguido de tirar de desaguamento, ou seja, de deixar de teor de sólido, é a gente tirar em torno de 20 a 25% de água do lodo, né? Quando a gente tira um lodo do decantador ou do próprio filtro quando ele vem em torno de 99, 98% de água, que é 1% a 2% de sólido. Após a centrífuga, a gente consegue tirar ali em torno de 20 a 25% de água. Né? Desculpa, 20 a 25% de água, ficando em torno ainda de 75%. Ficando em torno de 75% ainda de água. Como que você vê essa experiência também para os outros, né? Para os outros sistemas? Alguns deles eu consigo sair mais seco esse lodo, porque quanto mais seco eu ganho no transporte e na disposição final, né? Então, a intenção é que dentro da unidade de tratamento a gente saia o mais seco possível. Dentre essas tecnologias aí, sem ser a centrífuga, o que mais que você consegue de fazer o desaguamento com melhor eficiência? Olha, tanto a centrífuga quanto a prensa parafuso, quanto fio de esteira, vão te dar resultados em torno de 20, 25%, dependendo da sua operação. Os bags, se você conseguir deixar ele repousar por bastante tempo, ele pode chegar a 30%, né, em média. Mas, assim, repousar por bastante tempo significa que você vai ter que ter muito mais bags, né? Então, você precisa de uma área bem maior. Ele pode chegar a ter um pouco mais. Mas, além disso, mesmo para os bags, é bastante difícil. Aí, nesses casos, é interessante a gente passar a ter outros sistemas, né? Então, a gente vai falar de secagem. Então, a gente já fez o desaguamento. O que a gente pode fazer, além disso, é a secagem. A secagem, ela pode ser uma secagem térmica, né? Ou pode ser uma secagem com estufas. Mais ou menos aquelas estufas agrícolas, com aquela cobertura transparente. Você pode fazer um sistema daquele, que você vai ter leiras, né, que você vai dispor esse resíduo. De tempos em tempos você faz um revolvimento desse resíduo e ele consegue secar, aí chegar a 50%, 70% de sólidos. Eles têm um limite máximo também, acima de 70%, 80% eles também não chegam, aí só com incineração, secagem térmica ou incineração. E você entrou num tópico muito bacana que seria a secagem. A gente vive num país que o nosso índice de insolação é muito alto, né? Ou seja, a gente tem energia do próprio sol, de graça, gratuita. E grande parte do ano, né? A gente tem períodos de... Vamos falar aqui no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, a gente tem um verão diferente um pouco do inverno, mas mesmo no inverno a gente tem uma quantidade de insolação ainda que consegue fazer uma secagem bacana, né? E o que você me fala? Eu vejo muito pouco, tanto em lodo de ETA quanto em lodo de ET. Inclusive, um aluno meu de doutorado acabou de defender o doutorado dele em sistemas de secagem, propriamente dito, em dimensionamento de estufas, para chegar em tempo ideal de secagem de lodo de ETA. E a gente vê que falta ainda estudos no Brasil focado para dimensionamento, para prática, porque a gente vê pouco uso ainda de estufa. E, na minha opinião, é um mercado muito interessante de ser implantado. Por quê? Você vai diminuir transporte para o aterro sanitário, volume no próprio aterro sanitário, né? Diminui o custo significativo com um custo-benefício muito interessante. Grande desvantagem que ela tem é a ocupação diária, né, Paulo? Mas ainda a gente vive no Brasil que a área, é lógico, é preocupante para alguns lugares, não tenha dúvida nenhuma, mas ainda o Brasil é privilegiado como comparado, por exemplo, à Europa, né? A gente ainda tem muito mais disponibilidade de área. O que você imagina aí para os próximos anos? Na minha opinião, já vou te adiantar a minha opinião, eu acredito que vai ter bastante aplicações de estufa para secagem. Luciano, eu sou super a favor também acredito que esse é o futuro, né? Então, atualmente a gente tem muito poucas experiências com isso. Por quê? A gente mal tem tratamento de lodo, né? Então, são poucas cidades que têm tratamento, são poucas cidades que dão destino adequado para esse tratamento, mas aquelas que dão, com certeza, já estão fazendo a conta, já estão vendo que a conta é cara e o que puderem reduzir vai valer a pena.
é um sistema que se paga muito rápido, você não precisa fazer ele no centro urbano, você pode adquirir uma área rural que é muito mais barata, longe às vezes da sua estação de tratamento, você leva o lodo desaguado para lá e faz a secagem lá. E aí o lodo seco você dispõe no aterro. Você vai reduzir, com certeza, de 50%, 60%, às vezes 70% do seu volume de disposição. Isso é uma economia muito significativa, é um sistema que se paga muito rápido. E acredito que a gente vai começar a ver cada vez mais sistemas desse tipo, né? Ou um sistema por município, ou às vezes um conjunto de municípios fazem um consórcio e faz um sistema para uso, né, de vários outros municípios, né, para até levar para o aterro. Então, acho que é uma ideia bastante interessante, acho que a gente vai começar a vivenciar cada vez mais. Para o próprio dono do aterro já valeria a pena ele secar esse resíduo antes dele dispor no aterro, porque ele ganha mais volume, né? Então ele consegue dar uma sobrevida maior para o aterro dele, explorar comercialmente melhor. Então eu acredito que esse é o futuro, sim. Eu acho que secagem térmica e incineração, no Brasil o custo ainda é relativamente caro, é um sistema que não se paga. Mas área no Brasil a gente tem bastante, é barato, a gente tem bastante silêncio solar, e eu acredito que esse é o futuro mesmo, a gente está caminhando para isso. Então, nós estamos mostrando aí para os ouvintes que têm interesse em desenvolver estudo em algum segmento, né, aperfeiçoar os estudos. Então, lodo tanto de ETA quanto de ET, nós temos um mercado imenso para estar atuando, né? Então, o que você sugere para esses ouvintes, Paulo, que querem se especializar? Você conhece algum curso técnico ou alguma literatura? O que eles poderiam estar buscando para estar fazendo com que o seu conhecimento aumente? Olha, eu acredito que tem vários cursos, né? Você é docente lá do curso profissionalizante, mestrado profissionalizante, mestrado e doutorado, né, do lado da UNAERP. É um curso que na área ambiental é fortíssimo, né? É de uma universidade particular, mas é muito forte. Assim como da UNAERP, a gente tem outros cursos de pós-graduação que também são bastante fortes. Acredito que daqui para frente, ainda a gente tem muito poucos cursos voltados ao saneamento, mas com essa modalidade digital avançando, a gente vai ter cada vez mais cursos, né? E as literaturas eu recomendo, além dos livros que eu já participei, que eles falam, eles abordam sobre esse assunto, principalmente os métodos e técnicas de tratamento dos resíduos gerados em ETAs. Nós temos também literatura do professor Sidney Seckler, tem do Carlos Richter, que também é bastante interessante. Nós temos publicações internacionais, principalmente aquelas da AWWA, né, que são muito importantes, muito impactantes, nos ajudam muito no dia a dia. E acredito que quem quiser qualificar, essa é uma área que deva seguir. Cada vez mais nós vamos ter trabalho de resíduos de ETA, para sistemas para serem implantados, para serem otimizados. Vamos estudar a secagem, tem que ser uma série de tecnologias a serem aplicadas aí, para reduzir, inclusive, os custos operacionais. Muito bom. Para a gente encerrar, Paulo, vou te fazer mais uma pergunta, porque o Instagram fecha com 1 hora e nós estamos contando 3 minutinhos aí para encerrar a partir do momento que a gente abriu. A gente tem falado muito de disposição final em aterro sanitário, mas existem infinitos estudos, inclusive fora do Brasil, que já usam esse lodo para outros fins, né? Para a indústria cimenteira, para a produção de blocos de concreto, para ração animal, já vi também. O que você pode falar para nós alguma coisa sobre isso daí, que também é uma linha de pesquisa interessantíssima? Às vezes nós temos, isso pode ser utilizado como matéria-prima para algo e não dispor no aterro sanitário. Com certeza, Luciano. O lodo de ETA ele é muito mineral, então as utilizações dele são muitas. A gente pode utilizar a indústria cerâmica, misturar uma porcentagem na massa deles, pode utilizar no concreto uma certa porcentagem. Na minha visão, isso deveria ser uma obrigação por lei, né, da empresa poder receber isso e misturar. Hoje em dia é uma dificuldade, porque a CETESB interpreta que a empresa está recebendo um resíduo, então ela faz uma obrigação muito grande de você poder manejar esse resíduo, né? Então isso acaba impedindo, o cara fala, poxa, eu vou receber um resíduo de outro lugar e vou ter que gastar, construir pátio coberto, sistema de tratamento